Fala pessoal, beleza? Dando continuidade à nossa aula aqui sobre geometria plana, hoje nós vamos discutir as propriedades do hexágono. Na aula passada, a gente viu as propriedades do triângulo retângulo escrito numa circunferência, onde nós vimos que o apótema é raio por 2 e o lado do triângulo é raio raiz de 3. Isso vale para qualquer triângulo retângulo. Vimos também que um quadrado escrito numa circunferência, tá? O apótema vai ser raio raiz de 2 por 2 e o lado do triângulo vai medir raio raiz de 2. Hoje nós vamos discutir sobre o hexágono, que é o hexágono. O hexágono é uma figura regular, 6 lados, tá? Um polígono convexo, escrito numa circunferência de centro G aqui, onde o apótema vai mirgar o ponto médio de um dos lados desse polígono. E o raio da circunferência, que o polígono está escrito, no caso do hexágono, ele corresponde ao raio. O raio corresponde à medida de cada lado do hexágono. Então, o lado do hexágono é igual ao raio. Vamos pegar uma situação hipotética aqui, que é um raio de 3 centímetros, um hexágono regular escrito numa circunferência de raio 3 centímetros. Para mim descobrir o apótema desse polígono, no caso o A6 aqui, o apótema, usando a relação, o teorema de Pitágoras aqui, o quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, que é a minha hipotenusa é o raio 1. Então eu vou ter que o raio ao quadrado vai ser igual o lado dividido por 2, porque o apótema pega o centro, o ponto médio do lado, ao quadrado, mais o apótema ao quadrado. Se o raio mede 3 centímetros e o lado corresponde ao raio, então eu tenho que 3 ao quadrado vai ser igual a 3 meios ao quadrado, essa medida aqui, mais o apótema ao quadrado. Resolvendo aqui, 3 ao quadrado igual a 9, potência de fração mais apótema ao quadrado. Isolando o apótema aqui, eu tenho que o apótema ao quadrado vai ser igual a 9 quartos menos 9, apótema igual a 27 quartos, 4 vezes 9, 36, menos 9, 27. Potência, inverta a operação, passa a raiz, apótema vai ser igual a raiz de 27 quartos. Lembrando aqui da propriedade dos radicais, se eu tenho uma fração na raiz, isso aqui corresponde, é a mesma coisa que raiz de 27 quartos é igual ao mesmo que raiz de 27 dividido por raiz de 4. Simplificando a raiz de 27, eu vou chegar em que o apótema vai ser 3 raiz de 3 por 2 centímetros. Mas vamos analisar o seguinte, eu tenho 3 raiz de 3 por 2. O lado e o raio deste polígono mede 3 centímetros. Então, no hexágono, o apótema é dado pela seguinte relação. O apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência vai ser lado raiz de 3 dividido por 2. Essa é a medida do apótema de um hexágono escrito em uma circunferência. A medida do lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Agora que nós já vimos o hexágono, sabemos como calcular o hexágono, sabemos que o lado do hexágono corresponde ao raio, vimos que no quadrado o apótema é raio raiz de 2 por 2 e o lado mede raiz de 2 por 2. No triângulo, o apótema é o raio dividido por 2. O triângulo fica bem visível, essa medida do apótema. E o lado é raio raiz de 3. Com essas 3 relações, nós podemos resolver qualquer problema de geometria plana
que envolva triângulo, quadrado e hexágono. Por que qualquer uma delas? Porque qualquer outra figura a gente pode decompor ela em triângulos, achar o apótema e fazer o cálculo. Tranquilo? Vamos agora então para a parte divertida. Vamos lá para os exercícios. Fala pessoal, então vamos lá dar sequência nessa aula na resolução de exercícios. Peguei algumas atividades lá da apostila de vocês, da página 63 e 64. Eu vou começar aqui pela número 4 da página 63, que é a 1, a 2 e a 3. Nós já fizemos lá na demonstração das propriedades deles. Então a número 3 pede para calcular a medida do lado de um quadrado escrito numa circunferência de raio 80 centímetros. Então, uma mesa de vidro, uma mesa com raio de 80 centímetros, onde vai ser colocada uma placa de vidro ali. Pede para calcular a medida do lado dessa placa de vidro. Pegando a relação do quadrado, nós vimos que o lado vai ser igual ao raio da circunferência vezes raiz de 2, o lado do quadrado. Então, o lado desse quadrado vai ser o raio da circunferência circunscrita 80, raiz de 2 centímetros. Essa é a resposta da número 4. A 80 raiz de 2 centímetros. A número 5 diz o seguinte: qual o comprimento, qual o perímetro do triângulo escrito em uma circunferência cujo comprimento é 56,5 centímetros. Então, primeiro, vamos imaginar. Então, ele está pedindo para mim calcular o quê? Eu tenho uma circunferência, dentro dessa circunferência tem um triângulo. O que o problema está pedindo para mim calcular? O perímetro dessa figura. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, o comprimento da circunferência é 56,5 centímetros. Vocês já sabem que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Agora, para mim calcular o perímetro desse triângulo, veja que eu não tenho lado nenhum, não tenho informação nenhuma. Eu vou ter que descobrir o quê? O raio dessa circunferência. Então, 56,5 vai ser igual a 2πr. Se eu utilizar o π numa aproximação ali de 3,14, tá? Vamos utilizar 2π como o 3,14 vezes r, 56,5 centímetros vai ser igual 2,13. 2,3,14 vai dar 6,28 r. Então, o raio dessa circunferência vai ser 56,5 dividido por 6,28. Ok? Então, 56,5 dividido por 6,28. O raio vai ser igual a 8,99. Vamos colocar aqui aproximadamente 9 centímetros. Esse seria o raio dessa circunferência aqui. Então, nós teríamos aqui um raio de 9 centímetros. Tá? Primeiro passo, descobrir o raio. Então, agora eu sei que o raio dessa circunferência é 9 centímetros. Ok? Então, apago aqui. Relação da circunferência, vocês já sabem. Comprimento de uma circunferência, 2πr. Então, se o raio da circunferência mede 9 centímetros,
Buscando a relação do triângulo retângulo, o que nós temos lá para o triângulo retângulo inscrito numa circunferência? Que o lado do triângulo é igual ao raio vezes raiz de 3. Isso aqui é o lado do triângulo. Então, o lado do triângulo é raio, raiz de 3. Então, o lado do triângulo vai ser igual ao raio 9, raiz de 3 centímetros. Se um dos lados mede 9 raiz de 3, eu vou calcular o perímetro. Eu vou começar a adotar com vocês aqui para perímetro 2π. 2π igual ao perímetro, porque o nosso próximo conteúdo já é a área, então nós vamos usar o perímetro como sendo 2π. Então o perímetro vai ser igual a 9 raiz de 3 mais 9 raiz de 3 mais 9 raiz de 3. Quanto que vale o raiz de 3? Tá? Raiz de 3, se eu fosse fazer uma aproximação usar ali 1,71, então posso colocar 1,71 ou posso simplesmente deixar isso simplificado a raiz de 3, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então 9 mais 9, 18, mais 9, 27 raiz de 3 centímetros. Essa é a medida do perímetro do triângulo inscrito numa circunferência de lado 9, de raio 9. Essa aqui então é a número 5 lá da apostila. Então, se eu sei a relação de lado, sei o apótema. Então, gente, na número 6, eu tenho lá uma figura mais ou menos nesse modelo. Tenho uma circunferência, onde eu tenho escrito um quadrado e um triângulo. O problema está pedindo para calcular a área do retângulo formado aqui, abaixo do triângulo e com a base do retângulo. Nós temos que imaginar o seguinte: a área de um retângulo, a área de um retângulo, nós sabemos que é base vezes altura. Então eu tenho a base. Quem que é a base? A base é o lado do quadrado. Lado do quadrado. Tá? O lado do quadrado. Lado do quadrado, nós já vimos como é que faz. Para calcular o lado do quadrado, né? Então o lado do quadrado vai ser igual R, raio da circunferência, raiz de 2. Então o raio é 2,8, problema me traz. Então o lado do quadrado é 2,8 raiz de 2 centímetros. Ok. Achei essa medida aqui. Essa medida aqui mede 2,8 raiz de 2. Tranquilo? Então, agora eu preciso achar essa medida aqui. Essa daqui. Tá? Como que eu vou fazer para calcular essa medida aqui? Vamos analisar o seguinte, tá? Deixa eu achar o problema lá na apostila de vocês. Lá na apostila de vocês diz que se nós parar para analisar, eu vou ver que essa medida aqui, tá? Ó, é um complemento da figura ali. Ela vai ser o quê? A diferença. Ó, se eu pegar aqui o apótema do quadrado e se eu pegar aqui o apótema
do triângulo. Tem o apótema do quadrado e o apótema do triângulo. Qual que vai ser aquela medida? Vai ser o apótema do quadrado menos o apótema do triângulo. Para mim calcular o apótema do quadrado, vamos pegar aqui o apótema do quadrado. O apótema do quadrado, nós vimos que vale R raiz de 2 por 2. E o apótema do triângulo, nós vimos que vale R por 2. Agora, calculando essas duas relações aqui, nós vamos chegar nessa medida aqui. Então, apótema do quadrado, o raio é 2,8 raiz de 2 dividido por 2. E o apótema do triângulo vai ser 2,8 dividido por 2. Ok? Feito isso, eu vou chegar aqui que o apótema do quadrado, tá? Raiz de 2 eu vou usar 1,41 para aproximar ali, isso daqui. Então, o apótema do quadrado, vai ser 1,98. 1,98. E o apótema do triângulo, 2,8 dividido por 2 dá 1,4. 1,4. Então, qual que é a medida dessa aqui? Vai ser 1,98 menos 1,4. Aqui me sobrou 0,4 para 98, 58 centímetros. Então, essa medida aqui mede 0,58 centímetros. O problema de vocês lá atrás em metro. Então, aqui é metro, aqui é metro, em metro, 0,58 metros. Calculando agora a área dessa figura, eu vou ter a base nós vimos que é 2,8 raiz de 2 vezes 0,58. Então vamos lá. 2,8 raiz de 2 vezes 0,58, que é o valor que nós achamos aqui. Aproximando a raiz de 2 ali, eu vou ter que 2,8 vezes a raiz de 2 vai dar 3,96 metros. Vezes 0,58 vai me retornar a área. A área vai ser aproximadamente 2,29 metros quadrados. Então, tem uma figura, duas inscritas. Trabalhando a relação lado apótema, eu consigo resolver o problema ali. Dando sequência, nós vamos ver a número 7. Então, gente, a número 7, lá da página 64, traz a seguinte situação. O quadrado escrito em uma circunferência tem o apótema igual a 5 raiz de 2. E o problema pede o comprimento dessa circunferência e o apótema de um hexágono irregular escrito nessa circunferência. Lembrando, o apótema do quadrado é raio raiz de 2 por 2. Então, 5 raiz de 2 por 2 vai ser igual a R vezes raiz de 2 por 2. Então, o 2 simplifica com o 2 daqui, raiz de 2 daqui com raiz de 2 daqui. Então, o raio dessa circunferência é igual a 5 centímetros, tá? Qual que é o comprimento da circunferência? Circunferência é 2πr, ou seja, 2 vezes 5 vezes r, vezes π.
O comprimento da circunferência vai ser igual a 10π. Esse é o comprimento da circunferência. Agora, qual que é o apótema de um hexágono regular inscrito? O apótema de um hexágono é R raiz de 3 por 2. Então, o apótema de um hexágono vai ser 5, o raio, raiz de 3 por 2 centímetros. Essa é a número 7 lá da apostila. Então, tenho que lembrar, identificar o apótema, saber as relações, o apótema do quadrado, o apótema do hexágono, lembrar da circunferência, 2πr, calculando o raio e o apótema eu consigo resolver os problemas que eu tenho relacionados a essa figura. Então, gente, para encerrar aqui essa participação nessa aula, vocês vão pegar o caderno de atividade de vocês. Lá na página 40, vocês vão fazer as atividades da número 7 até ao número 11 da página 41. Então, 7, 8, 9, 10 e 11 são situações relacionadas ao apótema e raio de figuras inscritas. Vão resolver, podem resolver ali na apostila mesmo, se tiver espaço. E para daí na próxima aula nós fazer a conferência, a correção dessas atividades. Tranquilo? Até mais então.